Bom, pessoal, qual que é o objetivo e a razão de ser dessa disciplina Laboratório de Física 1? Bom, primeiramente, o Laboratório de Física 1 ele seria entendido de uma maneira muito simples como a parte prática da disciplina Teoria de Física 1 ou apenas Física 1, né, que é essa disciplina de 64 créditos que a engenharia faz, ou de 96 créditos que a física costuma fazer. Antigamente o nosso laboratório ele era um laboratório de, é, me parece que 3 créditos, 48 horas, né? E passou a ser então esse laboratório geral para todo mundo de 2 créditos, que seriam 32 horas corridas durante o semestre. A física, ela é essa área do conhecimento que alguns diriam que é a área é a ciência que se dedica a estudar a natureza, mas eu entendo que, por natureza, as pessoas sempre pensam no mundo natural. Mas o jeito mais completo que eu entendo de se encarar a física é a área do conhecimento que se ocupa de tudo aquilo que possa ser medido. Ou seja, se você tem alguma coisa no universo que se manifesta de tal forma que você pode usar um instrumento de medida para aferir quantidades relativas àquele objeto, ele é passível então de ser estudado pelas leis da física, ou seja, pela disciplina conhecida como física. De certa forma, é, tudo que não for filosofia e não for assuntos vinculados à linguagem, a gente pode tratar usando a física. Você poderia até exagerar um pouco, pensar que a linguagem, como ela depende um meio que seria um meio material para se manifestar, a gente também poderia estudar utilizando metodologia física. O físico, quando ele está realizando uma medida, ele mede algo que se convencionou chamar de uma grandeza física. Ele utiliza-se de um instrumento de medida para aferir um determinado valor que tem um padrão, um parâmetro de alguma coisa que existe no universo e que a gente se convenciona chamar então de grandeza. Na mecânica, a gente costuma tratar de grandezas físicas que podem ser resumidas em três, que seriam as principais, que formariam assim, a base de todas as outras grandezas físicas que a gente vai tratar no nosso curso. Essas grandezas, elas têm a ver com parâmetros naturais e facilmente identificáveis pelo intelecto humano, que são elas. O comprimento de algum objeto físico, você tem um comprimento que a gente se relaciona à letra que a gente utiliza para simbolizar essa grandeza, é uma letra L maiúsculo. Todos os textos de física a gente costuma usar essa letra para simbolizar o comprimento. Você também tem o tempo, e para simbolizar o tempo a gente usa a letra T maiúscula, para ser o símbolo da grandeza tempo. E como última grandeza que a gente poderia chamar de grandeza fundamental da mecânica, a gente tem a massa. Então, de posse de L, T e M, L maiúsculo, T maiúsculo e M maiúsculo, você tem o que a gente chamaria de as três grandezas que são grandezas físicas que são as pilares da mecânica clássica, que é o que a gente vai estar trabalhando dentro do laboratório de Física 1. Para que uma grandeza física ela faça sentido, ela possa ser mensurada, a gente tem que pensar num certo padrão para realizar a medida, né? Um padrão que seria comum a todas as pessoas que possam realizar a medida e que não seja mutável no tempo. Então um padrão que a gente possa reportar ele em qualquer posição, ou seja, ele é isotrópico espacialmente e ele também é isotrópico temporalmente, no sentido de que, à medida com que o tempo passa, esse padrão não se altera. Os antigos utilizavam como padrão, por exemplo, de medida o tamanho de partes do corpo dos seres humanos, particularmente de seres humanos importantes. Às vezes o rei era tomado como
o braço dele era tomado como um padrão de comprimento, o próprio peso corporal poderia ser utilizado como um padrão para aferir massa, mas isso não é muito prático porque pessoas perecem, pessoas crescem, elas aumentam e diminuem de tamanho, dependendo da embriologia, né, de se ela está mais perto do final da vida ou mais próximo do começo da vida. Então não é um padrão muito bom. Originalmente, nos dias de hoje, a gente procura padrões na natureza que realmente são de fato imutáveis. Então a gente olha com frequência para coisas que estão no âmago da natureza e que de fato são parâmetros físicos que a gente atribui uma certa imutabilidade para ele e uma universalidade em termos de posição no universo. Esses padrões, ditos padrões universais, podem dar origem, inclusive, a unidades de medida dessas grandezas físicas. Particularmente, a gente vai tratando de maneira mais detalhada desse tal de Sistema Internacional de Unidades, que no caso, por exemplo, da unidade comprimento, a gente costuma utilizar a unidade conhecida como metro para ele. Então, L, que é a grandeza física, a gente associa nesse tal de sistema internacional, que a gente vai repisar isso demais, a gente associa o metro como a unidade básica no qual você vai medir os objetos. Para o tempo, a unidade básica no nosso sistema internacional seria o segundo. Para a massa, a unidade básica no nosso sistema internacional é o quilograma, o kg. Aqui é interessante a gente notar que é importante a gente notar que estamos tratando aqui dessas unidades do sistema internacional, que seria o metro, o segundo e o quilograma, mas, por exemplo, no caso do tempo ser medido em segundo, parece ser, como unidade fundamental, parece ser um pouco contraditório, porque parece ser uma unidade muito pequena. E é verdade, inicialmente a gente media o tempo em unidades que tinham um tamanho, vamos pensar assim, um tamanho muito maior para o tempo. A primeira unidade historicamente conhecida para a medida do tempo seria o dia. Então você pode ter o dia, depois a semana, que é um conjunto de 7 dias, o mês, que tem a ver com o período de lunação, que é o tempo da lua sair de uma lua cheia e voltar para outra lua cheia. Você tem o ano, que é o ciclo de maior insolação e menor insolação durante a passagem do Sol pela abóbada celeste. Então você tem muitas unidades de tempo diferentes do segundo. Tem até uma unidade curiosa de tempo que é chamada de instante, que foi criado, me parece que na Grécia Antiga, que se a gente fosse transmitir para os tempos de hoje, seria algo em torno de 90 segundos. Então existe isso, um instante é uma unidade de tempo muito antiga, conhecida então mais ou menos como 90 segundos. Unidade de comprimento, a gente tem a braça, a gente tem a milha, a jarda, a polegada, todas essas que eu acabei de falar, braça, jarda, milha, polegada, não são unidades do sistema internacional. Dentro do sistema internacional, unidade de comprimento, a gente tem o quilômetro e a gente tem o metro, essas são as mais comuns. Você pode ter o centímetro também, que é submúltiplo do metro, e assim sucessivamente. O quilograma, aqui vale dar essa informação para vocês que é muito interessante. Originalmente, a unidade que era para ser a unidade básica da massa seria a grama, mas a gente notou, os cientistas notaram com o passar do tempo que era mais fácil trabalhar sempre com o quilograma do que com a grama, por isso que está com o grama, né? Por isso que está ela tem essa coisa diferente, que é usar esse prefixo K, que em geral é o prefixo de 10 elevado ao cubo, né, dentro da concepção da própria unidade básica dentro do sistema internacional, que é muito interessante. Então, recapitulando, as grandezas físicas, a gente vai sempre usar essas fundamentais, né? A gente vai usar essas três letras. Letra maiúscula L
para comprimento, maiúscula T para tempo e maiúscula M para massa, e elas estão relacionadas para as unidades dentro do sistema internacional com esse M minúsculo que é em metro, S minúsculo que seria em segundo, e o kg, que é a unidade de quilograma dentro do nosso sistema internacional. A variedade de entidades que podem ser medidas usando as nossas unidades, como unidade de comprimento, é enorme. A gente pode ir desde uma escala, que é uma escala astronômica, por exemplo, a gente pode estar interessado em medir o tamanho do Sol, e para a informação de vocês, o raio solar é 1,2 vezes 10 a nona metros, depois eu vou explicar o que isso significa, e o raio de um vírus comum, como o vírus do coronavírus, é da ordem de 10 elevado a menos 8 metros. Então, o range, a amplitude das informações que vocês podem dar usando as unidades de, por exemplo, de comprimento é enorme, né? Da ideia do tamanho que é o espaço, o universo que o cientista propõe a estudar. Utilizando aquelas grandezas que eu me referi anteriormente, que são comprimento, tempo e massa, a gente pode explorar um conjunto de grandezas físicas que a gente poderia chamar de derivadas. Derivadas no sentido de que elas não são as principais, elas não são os pilares, aqueles 3 pilares que compõem as unidades de grandeza que a gente vai estar trabalhando em mecânica, mas a gente utiliza uma ou algumas daquelas 3 grandezas para estar gerando essas. Por exemplo, a área. A área é uma grandeza que é derivada do comprimento, que é simplesmente o comprimento vezes ele mesmo, né? Ou seja, quando a gente fala metro ao quadrado, significa que a gente está dizendo que é metro vezes metro, um lado vezes o outro lado, que compõe uma área, e isso já... A própria forma de você criar a grandeza já te diz qual é a forma constitutiva da sua formação. O volume também é a mesma coisa. Você tem um comprimento vezes um comprimento vezes um comprimento. Isso dá comprimento ao cubo. Então, a gente trata de uma como L ao quadrado e a outra L maiúsculo ao cubo. A velocidade, como seria a velocidade? Ela é simplesmente o comprimento vezes o inverso do tempo, ou seja, o tempo elevado a menos 1. L maiúsculo, T maiúsculo elevado a menos 1. A aceleração, que tem forma de criação muito parecida, é simplesmente L vezes T elevado a menos 2, ou seja, comprimento pelo tempo elevado ao quadrado. A força é simplesmente a aceleração vezes a massa. Então, a consequência é que quando você multiplica a massa pela aceleração colocada na parte de cima, você vai obter essa nova grandeza física, que agora é derivada, e foi pela primeira vez aventada pelo Isaac Newton, que ela é chamada então de força. É massa vezes comprimento dividido pelo tempo ao quadrado. Ou seja, o que é dividir pelo tempo ao quadrado? É você dividir 2 vezes pelo tempo, né? Da mesma forma, você tem energia, que é a força vezes uma certa distância. Então, o que isso vai me propiciar? Vai ser a massa vezes L ao quadrado dividido pelo tempo ao quadrado, ou seja, multiplicado pelo tempo elevado a menos 2. Né? Da mesma forma, você pode obter uma relação para potência, que a potência é simplesmente a energia pelo tempo, então significa que você divide mais uma vez pelo tempo, dá T elevado a menos 3. Né? Então, m L ao quadrado, T elevado a menos 3. O que a gente está vendo aqui é uma forma da gente ver as dimensões das grandezas físicas que a gente vai estar tratando no nosso curso. Como fica cada uma dessas grandezas físicas agora em termos das suas unidades dentro do nosso sistema internacional? Bom, a área é medida em metro ao quadrado, volume em metro cúbico, velocidade em metros por segundo, aceleração em metros por segundo ao quadrado, força, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é Newton,
e potência dada em quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado, que isso é a unidade de watt dentro do sistema internacional. Existem outras unidades de força, existem outras unidades de aceleração, outras unidades de velocidade, mas elas são a base que a gente utiliza para estar escrevendo elas, são essas colocadas aí. Por exemplo, potência, que eu estou escrevendo aqui em watt. No nosso dia a dia, as pessoas costumam trabalhar com potência, por exemplo, para automóveis, usando a unidade CV, né, que é cavalo-vapor, que a gente pode sair dessa unidade de watt e ir para a unidade de cavalo-vapor sem problema nenhum. Então, todas essas unidades colocadas do lado direito do vídeo são unidades do sistema internacional. Para adequadamente a gente descrever as grandezas físicas, a gente costuma fazer uso desse procedimento conhecido como notação em potência de 10, que lá no ensino médio era chamado, pelo menos na minha época era chamado assim, né, de notação científica. Vamos ver o que é isso, né? Então, utilizar a notação em potência de 10 requer o seguinte: você tem um número, qualquer que seja o número, pode ser escrito em notação de potência de 10, mas o mais útil seria pegar um número muito grande e utilizar o procedimento de escrever ele da seguinte forma: a gente vai escrever esse número como sendo um pré-fator maior que 1 e menor que 10, vezes uma potência de 10 adequada que reconstitui aquele número. Como é que a gente faz isso? Dado esse número muito grande colocado aí, que eu não saberia nem dizer o valor dele, deixa eu ver. Ele é milhar, mil, milhão, bilhão, trilhão, já fica complicado, né? 4 trilhão, 137 quatrilhões, é muito grande para você falar ele. Então a gente usa a notação de potência de 10. A gente entende que o último zero está acompanhado de uma vírgula que a gente simplesmente suprimiu por razões de economia. E a gente anda com essa vírgula para a direita, fazendo o seguinte: a gente vai escrever esse número como 101,375, que seria aquele número que é maior que 1 e menor que 10, vezes uma potência de 10 adequada. Aí você tem 10 elevado a alguma coisa. Qual é essa alguma coisa? Para a gente descobrir essa alguma coisa, a gente vai andar com essa casa até atingir a posição que é a posição pré-estabelecida por esse pré-fator colocado em tela. Então a gente vai simplesmente contar quantas vezes essa vírgula vai andar até chegar naquela posição exatamente anterior a 1, e a gente nota que ela vai andar 17 casas. Vamos ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, né? Então, eu vou voltar aqui no meu equipamento para ver se fica mais bonitinho para vocês contarem. Vamos ver, vou andar bem devagarzinho, ó. Bom que dá um pulo aqui, peraí, deixa eu voltar de novo. Aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pronto. Então é isso, ó. Então aqui ele é 1,375 vezes 10 elevado a 17. Perfeito, pessoal. Como exemplo, vamos pensar numa grandeza física de fato existente. Por exemplo, o raio do próton, que ele, se for escrito de maneira decimal convencional, ele fica uma coisa absurdamente difícil de ser compreendida. Ele é 0,00000. Contem esses zeros aí que eu não tenho paciência de contar. Então a gente vai escrever ele nessa, antigamente era chamado então de notação científica, mas vamos chamar de potência de 10. Notação de potência de 10, a gente tem que escrever esse número como um pré-fator maior que 1, menor que 10. Evidentemente vai ser colocado 8 como pré-fator. E esse 8 vai ser 8 vezes 10 elevado a uma potência,
né, vezes 10 elevado a uma potência. Que potência é essa? A gente já sabe que é uma potência negativa porque esse número é menor que 1. Agora, quão negativa é essa potência? Vai ser a quantidade de casas que essa minha vírgula vai andar. Vamos ver quantas vai ser. Vai ser 10 elevado a menos 16. Dá para eu não havia contado isso antes, né? Mas tudo bem. Vocês contem aí. É 10 elevado a menos 16 metros, ok? Esse é o raio do próton. Vamos pensar no outro número muito grande. É um número conhecido como o número de elétrons no universo. Isso é uma constante da física que é chamada de número de Eddington. E esse número de Eddington é enorme. Imagine quanto seria o número de elétrons no universo. Deve ser uma quantidade absurdamente grande. O símbolo dessa quantidade física é chamada de N com subíndice EDD. O comecinho da palavra Eddington. E a primeira vez que o Arthur Stanley Eddington enunciou esse número, me parece que foi nos anos 30 do século 20. E ele chegou nesse cálculo, nesse número, de uma forma muito fechadinha, escrita em notações de potência de 2. Era escrito da seguinte forma: o número de Eddington é igual a 136 vezes 2 elevado a 256. Como a gente quer escrever esse número em potência de 10, a gente tem que fazer toda uma aritmética aí. E ao fazer essa aritmética, a gente obtém um valor que é aproximadamente, porque surge uma quantidade enorme, um pré-fator enorme aí, não enorme, mas com muitos algarismos. Isso é 1,57 aproximadamente vezes 10 a 79. E um jeito mais fácil de você enxergar esse número, chamado número de Eddington, é arredondar isso ainda mais, é entender que isso é da ordem de 10 à oitava. Então, no universo existe da ordem de 10 à oitava elétrons. É muito. Bom, para tratar de uma medida física, a gente faz uso de um conhecimento que é chamado o fato de que existem algarismos numa medida que eles são, quando a medida é feita da maneira correta, que eles são algarismos significativos. Imagina que você tem a seguinte situação: você está medindo o comprimento de um parafuso e você usa para isso um instrumento de medida chamada régua milimetrada. Essa régua milimetrada, ela tem a seguinte característica: ela tem como menor divisão da escala dela o milímetro, mostrado aí nessa figura colocada no nosso vídeo. E a gente pede para vocês, estudantes, medirem, usando esse instrumento, qual o tamanho do objeto colocado aí, que é esse parafuso. A gente vai ver a maior. Deixa eu voltar aqui, porque não era para voltar isso tanto, não. Peraí. A maior unidade dele, aliás, a maior dimensão dele, que é o comprimento. Bom, ao olhar para esse gráfico aí, para essa figura, você pode estar pensando assim: olha, ele não chegou ainda no 1,5 cm, ou seja, nos 15 milímetros. Se não chegou ainda nos 15 milímetros, parece que não é razoável escrever assim, ó, né? Parece que é mais razoável a gente pensar que está um pouquinho antes do 15, ou seja, do 1,5 cm. Então aqui seria, sei lá, 14 milímetros. Também não é, porque para ser 14 milímetros tinha que estar mais próximo do quarto traço posterior ao numeral 1, a esse traço grande do numeral 1. Né? Do numeral 1 que está marcando aí 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros. Então a gente pode usar o seguinte, um procedimento que é estimar o quão perto que aquele parafuso está de estar coincidente com o 15 milímetros, ou seja, com 1,5 cm. Para mim, seria algo como 14,8 milímetros. Seria a forma coerente de se medir. Alguns podem olhar para essa mesma figura, ou seja, para essa mesma situação
de realização de uma medida e achar que esse resultado não está bom. Poderia, por exemplo, ser também 14,7 milímetros. Não estaria muito errado, não, embora eu fique com o meu 14,8. Alguém poderia dizer, professor, mas isso está mais para 14,9. Também eu não condenaria ele. Agora, como essas três últimas medidas, elas, vamos dizer assim, elas dialogam entre si? Elas dialogam entre si da seguinte forma: como é que a gente vê isso em laboratório? Como todo mundo concordou com esse mesmo instrumento de medida, que a gente mediu os dois primeiros algarismos e não ocorreu variação nenhuma, a gente diz que esses dois primeiros algarismos aqui eles foram os algarismos chamados corretos, ou seja, os algarismos que a gente de fato leu no instrumento de medida. E aquele último algarismo ali, ele traz erro. Por quê? Porque depende da avaliação do indivíduo que está realizando a medida. Determinada pessoa vai olhar essa medida e enxergar ela de uma forma do que outra. Vai ter que precisar de uma coisa que a gente poderia chamar de golpe de vista, vamos chamar assim, né? E esse último algarismo a gente chamaria ele de estimado ou incorreto ou duvidoso, né? A palavra duvidoso, estimados faz mais, as palavras duvidoso e estimados faz mais adequadas para tratar desse algarismo. Então, este primeiro, a gente utiliza a nomenclatura algarismos corretos, tá? Ou algarismos lidos. E aquele último lá, o 8, 7, o 9, nas três possibilidades de medida, ele é chamado de esses três são chamados de algarismos estimados ou duvidosos. E o conjunto dos algarismos corretos mais os algarismos estimados ou duvidosos, quando lidos em conjunto, eles são chamados de algarismos significativos. Esses são os tais algarismos que têm significado para a medida.